Olá, meus amores, espero que todos estejam bem, gozando de bastante saúde, com bastante força, fé e esperança, se cuidando e sabendo que, se Deus quiser, na hora que tiver que ser, isso tudo vai passar. Então vamos continuar aqui no estudo da obra de André Luiz, Nosso Lar, agora estando no capítulo 21, que se chama Continuando a Palestra. Dona Laura e André continuam. André com aquela fome de saber, aquela curiosidade. Dona Laura, uma mulher também de diálogo solto e gostando de orientar, né? E conversando ali, esclarecendo para o André várias coisas com relação ao funcionamento da colônia. Então, a informação ali nesse específico capítulo vai ser sobre o regime de propriedade em Nosso Lar. Aquela casa que elas moram ali. Existe uma propriedade? É isso que vamos ver nesse capítulo. Então, informação sobre o regime de propriedade em Nosso Lar e de como se processa a recordação de vidas passadas. Dona Laura relata que a compra da moradia é feita com bônus hora. Olha, né? Esse termo é a segunda vez que ele vai ser usado na obra de André Luiz no Nosso Lar. Ele já tinha sido usado no capítulo 13, que chama, né? No gabinete do ministro. Então, segunda vez que se cita bônus hora. E que cada família somente pode adquirir uma casa, que as construções são patrimônio comum controlado pela governadoria. Quer dizer, você está usando, você está alocado, você tem os privilégios de ter aquele lar, né, de construir aquele lar, mas nada é meu, nada é seu, é tudo controlado pela governadoria. Narra que o seu esposo, que é o Ricardo, de retorno à colônia com 30 mil bônus hora, adquiriu o lar que hoje acolhe toda a família. Quer dizer, quando o Ricardo, a gente sabe que o Ricardo, que é o esposo da Dona Laura, está reencarnado. E antes, quando ele desencarnou, na última encarnação, retornou à colônia, ele conseguiu, através do trabalho dele, esses 30 mil bônus hora, e ele adquiriu aquela propriedade onde agora toda a família está, certo? Então essa referência de bônus horas, como nós já tínhamos dito, está lá no capítulo 13, e o que diz lá no capítulo 13, quando é apresentado pra gente, é que não é propriamente uma moeda, dinheiro nem cédula, mas fichas de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. É como se fosse um crédito, né, que o trabalhador vai tendo para que possa depois, né, amealhar recursos para determinadas benesses que ele possa vir a conquistar na colônia. Dona Laura esclarece que as lembranças do passado remoto surgem paulatinamente, quer dizer, de pouco em pouco. Eu creio que conosco também aconteça isso, quando a gente merece, quando a gente está pronto, quando aquela lembrança do passado só vai nos auxiliar, a espiritualidade descortina os véus. Mas se aquela informação não for relevante, não for ter nenhum objetivo, for simplesmente à guisa de curiosidade, ela continua oculta. Aí a gente vai no evangelho do esquecimento do passado, né? Então, à medida que o espírito vai se despojando das impressões físicas, pois se vierem à tona de uma vez, o sofrimento é muito grande. Se a gente cometeu um erro muito forte no passado, e se nós não estivermos espiritualmente acimentado, estivermos ainda passível de influenciar-se pelos apelos da matéria, uma informação do que a gente fez numa vida passada, do que a gente foi numa vida passada, pode ter um impacto muito grande e desequilibrar o espírito. Então, se o espírito foi culpado, ele vai se sentir o maior criminoso do universo. Se vítima, vai se considerar o mais desventuroso das criaturas. Quer dizer, então, se você tem uma lembrança do passado na qual você foi o culpado,
vai ser difícil trabalhar a culpa. E se você foi a vítima, você vai se achar um injustiçado, um desventurado. Então, seja lá ou seja cá, isso vai colaborar para o desequilíbrio do espírito. Aí nós temos aqui como referência para essa parte exatamente aquilo que eu já citei aqui na minha fala anterior, né? No Evangelho, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nós temos o tópico 11, que é o esquecimento do passado. Então tem um fragmento lá que fala assim: havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. A lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária. Aquilo fica tudo armazenado, arquivado no calabouço perispiritual do ser e, na necessidade, aquelas lembranças são acessadas. Um outro senão que eu queria dizer aqui, que quando diz volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado, isso que está no Evangelho. Nós sabemos que cada caso será um caso. Tudo vai depender do merecimento, do estado evolutivo do ser. Se ele estiver num desequilíbrio muito grande, ele não pode ainda, vai ter que ser um trabalho demorado. Dona Laura, quando teve acesso a essa lembrança do passado, de 300 anos anterior, ela já estava na colônia trabalhando há muito tempo, então ela já estava alicerçada espiritualmente. Aí sim pôde ser acessada essa informação, tá? A espiritualidade não faz nada que vá nos perturbar, só faz aquilo que colabora para nosso equilíbrio. Então, a Dona Laura e o esposo foram encaminhados ao Ministério do Esclarecimento, aonde se tem acesso a essas informações de vidas passadas, e tiveram acesso aos seus arquivos de até 300 anos atrás, e os leram durante 2 anos. Olha só, tudo paulatino, tudo devagar, para não causar traumas. Foram submetidos a operações psíquicas para penetrarem os domínios das emoções, adquirindo a memória integral do período informado. E aí, como foi eles que viveram aquela situação, eles não vão lembrar só mentalmente, eles vão vivenciar novamente aquela experiência para poder aquilatar a amplitude daquela experiência, tá? Resolveram, como eles tinham esse débito, não sabemos o que foi, mas como eles tinham esse resgate a fazer, eles resolveram retornar à Terra para resgatar parte de seus débitos. E nesse caso, o Ricardo já reencarnou há 3 anos, como a gente sabe, e Dona Laura retornará à crosta em poucos dias depois da chegada de sua filha Teresa, que é a mãe da Heloísa, aquela que nós já vimos no capítulo anterior, que teve aquele probleminha, né, pulmonar, que desencarnou. A Dona Laura está esperando a Teresa, que é mãe da Heloísa, filha da Dona Laura, chegar à colônia, que vai ser a Teresa que vai ficar tomando conta do lar, administrando o lar. Aí a Dona Laura, que terá a Teresa é esclarecido que ela vai ter uma passagem rápida pelo umbral, somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. E ela substituirá a Dona Laura no comando do lar e nas tarefas do Ministério do Auxílio. Então, assim que essa filha puder ser colocada nas atividades que a Dona Laura exerce, Dona Laura vai se preparar para a reencarnação. Aí nós temos também uma referência aqui no Invisível, falando um pouquinho sobre aquilo que foi falado no capítulo anterior, do homem, o homem ser, né, o vertical, o horizontal, a mulher o vertical, aspirações superiores, progresso, manutenção do lar. Então, o Leon Denis nos traz que o homem e a mulher nasceram para funções diferentes, mas complementares, né? Quer dizer, a mulher tem o seu papel na vida, o homem tem o seu papel na vida, mas um complementa o outro, auxilia, né? Compartilha.
No ponto de vista da ação social, são equivalentes inseparáveis, quer dizer, num trabalho de cooperação para o bem comum. Assim deveria ser o lar, assim deveria ser a formação da família e o casamento, lembrando aquilo que Martins Peralva falou, que os casamentos, dia virá em que todos serão os casamentos afins e transcendentes. Muito obrigada, minhas queridas. Paz para todos nós.